Fala galerinha do Comercial e Projetos, um dos melhores canais da Áurea. Passando aqui nessa quinta-feira, entre uma reunião e outra minha, para dar uma dica que eu acho muito importante. Todo mundo que está nesse canal, acho que todo mundo da empresa até saber, mas principalmente vocês, saberem, estarem muito ligados a ela. Então, queria não falar só para uma pessoa ou outra, queria compartilhar para todo mundo e levantar também esse ponto de discussão para todo mundo poder discutir em cima dela para a gente poder chegar no melhor procedimento, nas melhores práticas, para a gente crescer ainda mais como empresa. Eu queria falar sobre o que fazer quando o nosso cliente diz que está caro, ou quando ele pede um desconto depois que a gente apresenta uma proposta. Primeiro que a gente deve fazer de tudo para evitar chegar nesse ponto na negociação, né? A gente deve mostrar ao máximo para ele, tentar evidenciar, tentar implicar em cima das dores deles para mostrar que ele precisa da nossa solução, para mostrar primeiro que ele tem um problema e mostrar depois disso que a gente pode ajudar ele e que a nossa solução é muito boa, que ela tem muito valor e as nossas precificações são justas. O nosso preço não é acima do mercado, muito pelo contrário. A gente tem então que lutar para que a gente não chegue a esse ponto dele pedir desconto para ele, para ele pedir para ele falar que o preço está caro. A gente não deve chegar a isso. Mas caso a gente chegue, caso a gente não consiga agregar o valor necessário para poder fazer ele fechar de cara, que é o que a gente objetiva, a gente tem que saber como contornar isso, né? Então, a primeira coisa que eu sugiro de vocês fazerem quando o cliente disser que está caro é tentar entender com ele o porquê que está caro. Por que que ele enxerga que esse serviço que a gente está oferecendo não vale isso tudo. A gente tem que entender muito bem qual que é a visão de valor que ele tem sobre o nosso serviço. Por exemplo, será que ele entende realmente qual o impacto esse serviço pode causar? Se ele não tiver argumentos ou se ele não souber de fato por que que ele acha aquilo, a gente tem que converter, tem que contornar essa objeção dele, mostrando realmente qual é o valor do nosso serviço. A gente tem que identificar qual foi o problema no nosso processo, na nossa apresentação, na nossa apresentação tanto da dor que ele tem, na nossa evidenciação para ele, mostrando que ele precisa da gente e mostrando da qualidade do nosso serviço, o que que não passou. A gente tem que tentar entender, coletar dele, se ele entendeu realmente o valor de tudo que a gente está entregando. Então, conseguir explicar para ele o quanto vale tudo aquilo que a gente está fazendo, tentar mostrar o quanto que cada entrega da gente vai ajudar ele, tentar passar por ele. Mas, pô, seu Carlos, dando exemplo igual ao do Osmar, seu Carlos, mas a gente vai te entregar isso e aquilo. No caso de arquitetura, que faz umas 10 entregas por projeto. Vai te entregar esse projeto aqui, arquitetônico, que vai ser importante para você saber as medidas, para você guiar quem vai executar a sua obra. A gente vai entregar aqui o detalhamento, que vai ser importante para isso, para aquilo e para aquilo. Tentar mostrar para ele, primeiramente, o quanto que realmente vale cada uma das coisas que a gente está fazendo. Mostrar que a gente realmente vale aquele preço e muito mais, e que ele vai ganhar muito mais do projeto com aquilo. Se mesmo assim ele ele tiver algum argumento muito válido mesmo, que convença vocês que realmente para ele aquele preço não dá para ele pagar ou o serviço não vale naquilo, assim só apenas nesse momento vocês vão ter que recorrer a ver como a gente pode abaixar o preço. Aí a primeira opção para a gente abaixar o preço do projeto é a gente entendendo qual é o valor do nosso serviço, tendo consciência que a nossa precificação é aquela e que o nosso serviço vale aquilo e muito mais, a gente vê então adequar as necessidades do cliente. A gente mostrou todos os valores das nossas entregas, o quanto aquilo vai ajudar ele, mas se ele enxergou que alguma daquelas entregas não vai ajudar tanto ele assim, a gente retira essa entrega, por exemplo. A gente diminui nosso escopo, diminui nosso trabalho para adequar ao máximo a realidade dele. Se ele não puder pagar pelas nossas soluções, então a gente abaixa o preço, tirando algum do nosso serviço, porque todo o nosso serviço tem aquele valor que está ali. Então uma forma de reduzir o preço, caso ele não possa pagar, é a gente tirando alguma das entregas, diminuindo um pouco a qualidade do serviço, de acordo com o que não for tão necessário assim para ele. Por exemplo, se ele falar que no projeto de arquitetura, continuando no exemplo de arquitetura, ele não precisa que a gente entregue o DWG para ele. Um exemplo assim. A gente vai e faz uma expectativa de qual seria o valor a menos para a gente tirar esse DWG. Lembrando que é só um exemplo, pode se encaixar para qualquer curso, para qualquer projeto. A gente tira uma parte do que a gente faria de trabalho ou de entrega e vê quanto a gente dá para reduzir em cima disso. Mesmo assim, se não for possível, mesmo negociando assim, aí sim a gente coleta para ele qual o valor ele acha que seria o ideal para ele pagar
e pedir para ele explicar um pouquinho do porquê que ele acha que aquele valor é mais adequado, porquê que ele acha que o serviço vale aquele valor, porquê ele só pode pagar aquilo. E assim aí sim a gente recorre à nossa margem de desconto, que é de 10%, se tiver dentro dos 10%. E mesmo depois de todas as tentativas de agregar valor, de tentar renegociar o escopo, a gente não conseguir um acordo, aí sim a gente oferece os 10%. E se não conseguirmos chegar a um acordo e ele quiser mais do que isso, aí a gente tem que realmente consultar o administrativo financeiro, ou então fazer uma nova proposta e procurar novas alternativas. Mas é muito de acreditar no nosso valor e de mostrar esse valor realmente, não nos desvalorizar simplesmente reduzindo o preço do que a gente já precificou por conta de uma reclamação dele, entendeu? Então pensem muito a respeito disso. Podem discutir aqui na thread, pode falar mal de mim se vocês discordam de algum ponto. Vocês podem discutir, eu não vejo problema nenhum com isso. Acho até positivo a gente poder ter confronto de ideias, a gente poder produzir mais em cima disso. Espero ter ajudado de alguma maneira. Vamos então alcançar lugares muito mais longe juntos. Valeu, galera, por hoje é só.